Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje, dia 23 de abril de 2015, é uma quinta-feira. O verbete de número 3.366, 3366. Ele tem 6 páginas, 51 logias e 13 máximos. O tema é Síndrome da Singularidade Invulnerabilizante, que foi elaborado, segundo a especialidade, patopensenologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Oswaldo Werner. Oswaldo Werner de Souza Pires, ele é brasileiro, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, graduado em Matemática Aplicada Modal Informática, especialista em algoritmos, mestre em Engenharia de Sistemas e Computação, concluído em 1990, doutor em Engenharia de Sistema e Computação, concluído em 1997, e pós-doutor, concluído em 2007, na Alemanha, na área de Geometria Não Euclidiana. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 2014, tenepsista desde 2015 e autor do livro Geometria Absoluta, que foi lançado em 2012. O livro é esse daqui, eu não sei como é que eu faço para mostrar. A síndrome da singularidade invulnerabilizante é a parapatologia manifestada pela consciência homem-mulher, caracterizada pela interpretação errônea da condição íncita de unicidade consciencial, deturpando-a ao ponto de atribuir-se privilégios ilusórios e julgar-se imune às consequências inexoráveis dos próprios atos. Na pensenologia, nós destacamos praticamente a pensenologia toda. O holopensene pessoal da inafetabilidade, a autopensenidade irracional, os mimético-pensenes, a mimético-pensenidade, os infanto-pensenes, a infanto-pensenidade, os morbo-pensenes, a morbo-pensenidade. Fatologia, a inferência errônea de privilégios a partir da condição de autossingularidade consciencial, o sentimento de unicidade ao modo de salvo-conduto para autocorrupções, a autodesculpa presunçosa do comigo é diferente, isso não vai acontecer, o deleite da falta, o egoísmo, a autoindulgência, o autoengano, a autocorrupção, a imprudência repetitiva, a exposição desnecessária de riscos, o esquecimento da condição inarredável de evolutividade grupal, a autoconscientização quanto ao uso da singularidade em prol da interassistencialidade. Na parafatologia, também a gente vai ler praticamente toda, a ignorância quanto aos benefícios da autovivência lúcida do estado vibracional profilático, a insciência multidimensional, o mau exemplo extrafísico, a negligência da condição de mini-peça do mecanismo multidimensional interassistencial. Na argumentologia, nós destacamos 3 parágrafos, distorção, realimentação e anticosmoeticidade, no qual o autor dá uma apanhada geral aí, faz um aprofundamento maior. A terapeuticologia, que é a saída dessa situação, e apresenta também 2 enumerações. Uma, o deslizes, que são manifestações amenas da síndrome da singularidade invulnerabilizante, na qual ele dá exemplos, dá 13 situações cotidianas envolvendo deslizes corriqueiros anticosmoéticos cometidos à guisa de esperteza pela consciência portadora. E no desmandos, né, já são incidências agudas da síndrome, no qual o verbetógrafo lista 11 hábitos, vícios, procedimentos ou desmandos, alguns precipitadores da dessoma, praticados pela consciência portadora. Na remissiologia, nós destacamos acomodação mimética, autopostura viciada, entendimento distorcido, sustentação do erro e taxologia das falhas.
A evolução situa as consciências humanas perante as mesmas paraleis, sem regalias. A única imunidade possível advém da vivência constante e alta absolutista da cosmoética. Você padece da síndrome da singularidade invulnerabilizante? Quais deslizes ou desmandos anticosmoéticos você comete intencionalmente, julgando-se imune às consequências? Na bibliografia específica, o autor contribui com 4 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, né, de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Ilusão, privilégio, imunidade, impunidade, inafetabilidade. Individualismo, autocorrupção, consequência, imprudência, automimese. Onipotência, acriticismo, distorção, desatino, regalia, errologia, autoenganologia, incoerenciologia, antievoluciologia e patopensenologia. Oswaldo, para a gente começar a tertúlia, sempre a pergunta clássica de praxe aqui. O que te levou a fazer esse verbete, para contextualizar a gente um pouco para a gente? Boa tarde, Rosa. Boa tarde a todos os presentes, parapresentes, telepresentes. Tá? Antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer 2 agradecimentos. É possível? Tá? Sim. Então, a primeira pessoa que eu queria agradecer é um professor do IPC do Rio de Janeiro. Durante o curso de assistenciologia, houve uma aula sobre paratecnologia. E nessa aula, o professor Ailton Maia, que era quem estava ministrando a aula, ele mostrou a ferramenta verbetomática, mostrou o que era ser amigo da enciclopédia, e aquilo me causou uma vontade muito grande de começar a entender melhor o que era a enciclopédia. Eu já acompanhava a tertúlia e tudo, mas a motivação assim, para ser verbetógrafo, ela nasceu naquele momento, ela nasceu naquela aula. Então, eu queria deixar um agradecimento especial a esse professor, Ailton Maia, que eu tributo da seguinte maneira: foi quem me apresentou a verbetografia da maneira mais motivante que eu tive. Segundo, que eu queria deixar registrado também o agradecimento à equipe da Enciclosapiens pela acolhida que deu ao tema, ao verbete, a rapidez que foi empreendida aí na revisão. Foi uma revisão quase relâmpago, muito rápida, né? E para a gente poder estar aqui hoje defendendo e ter essa satisfação de fazer esse esclarecimento aí na medida do possível. Então, o porquê desse tema, né? Primeiro, uma questão de autoobservação. Muito do que é citado aí, na verdade, eu próprio cometia, mesmo sabendo, mesmo já dentro da conscienciologia, sabendo que tudo tem consequências, a gente comete aqui, um deslize ali, achando que ninguém está vendo, achando que aquilo não vai ter consequências. Às vezes não tem mesmo, do ponto de vista intrafísico, né? Você, por exemplo, chega lá, joga um palito de fósforo pela janela, ninguém viu, o porteiro vai ter o trabalho de limpar, você causa um ônus, ainda que pequeno, mas aquilo passa aparentemente despercebido, ninguém se dá conta daquilo. Outros deslizes maiores, até a conta de desmandos, eles já têm uma consequência, às vezes, muito mais evidente, mesmo intrafisicamente, né? Então, essa síndrome, esse estudo é uma hipótese, né, de por que as pessoas agem dessa forma. Por que as pessoas acham que os seus atos não vão ter consequências. Numa personalidade assim, mais materialista, mais eletronótica, isso se justifica, porque não há visão multidimensional, então tudo termina aqui mesmo, nessa existência, é razoável supor que nada vai ter consequência, ela pode roubar, ela pode esconder, ela pode fazer o que ela quiser. Só que numa abordagem multidimensional, isso não faz sentido, é uma incoerência muito grande incorrer em qualquer uma dessas manifestações. Então, é um alerta que a gente lança, primeiro, para nós próprios, né? E segundo, para os leitores, no sentido de fazer esse esclarecimento, que, do ponto de vista extrafísico, não há nada que passe despercebido. O que pode acontecer é o seguinte,
Consequência pode não ser tão grave, mas ela existe, ela está lá. Nem que seja marcada na sua holomemória, na sua ficha evolutiva. Está lá guardadinho que você jogou o palito de fósforo pela janela naquele dia. A lei de causa e efeito vai agir de qualquer maneira. Não tem, ela é inexorável nesse ponto. Ela é implacável. Né? Então, vamos lá. Perguntas dos teletertulianos. Na Fatologia, página 25, terceira e quarta linhas. De onde surge a suposição ingênua de poder escapar às consequências dos próprios atos que vemos em tantas consciências? Pois é, na nossa hipótese de estudo, ao que parece, a consciência ela faz uma confusão. Ela se reconhece como única, se reconhece como singular, mas em vez de usar isso em prol da assistencialidade, em prol de se encaixar melhor como mini peça num maxi-mecanismo, ela começa a usar isso no sentido de obter, no sentido de se achar merecedora de privilégios, tá? Mais do que outras consciências. E aí, uma das consequências disso é achar que as suas atitudes, as suas ações, não vão ter consequências. Como a gente já comentou, né, do ponto de vista intrafísico, isso até acontece. Muitas vezes a gente faz coisas que não aparecem, que não têm consequências. Só que extrafisicamente é inviável isso. Tá? Então, eu penso que vem dessa confusão. A hipótese de estudo é exatamente essa. Né? Até que ponto essa condição íncita de singularidade ela é deturpada ao modo aí de salvo-conduto. Então, eu posso fazer o que eu quiser, que não... Eu sou tão especial dentro da minha consciência. E realmente se a gente pensar, cada consciência é única. Tá? Mas não é única no sentido de ter mais direito do que as outras. Ela é única no sentido de se encaixar melhor e mais especificamente dentro do maxi-mecanismo assistencial. A unicidade é para isso, não é para proveito próprio. E na Fatologia, página 25, quinta e sextas linhas. Na opinião do verbetógrafo, o holopensênio do Brasil não favorece a tentação de mini-delitos cometidos à guisa de esperteza, devido à impunidade reinante. Há soluções a curto prazo para eliminar tais mini-fatos de graves consequências? Essa pergunta é bem ampla, né? Mas eu não acho que seja um problema específico do Brasil. Como a gente está aqui, é mais visível, a gente está numa onda muito complicada de corrupção governamental, então essas coisas estão muito evidentes, mas não é um problema unicamente do Brasil. Se a gente parar para pensar de uma maneira um pouquinho mais ampla, isso está acontecendo no planeta inteiro. Tá? Estados Unidos está cheio de corrupção, está cheio de delito, Europa está infestada disso. O que acontece nos outros lugares, de diferente do Brasil, é que há um mecanismo de punição mais ostensivo. Né? Há um policiamento mais ostensivo e vai para a cadeia mesmo quem cumpre determinados crimes. A gente está num estágio aqui ainda de passar muito a mão na cabeça de certos crimes e de certos delitos. Por isso que aqui aparenta ser mais difícil, mas a dificuldade é no planeta, eu não creio que seja no Brasil especificamente, não. Agora, do nosso ponto de vista, né, a gente precisa mudar muita coisa na nossa cultura até conseguir melhorar isso. Por exemplo, começando pela educação, que eu julgo aí ser a base de tudo. Até antes mesmo da saúde, de transportes, moradia. Enquanto não se investir nesse país numa educação séria, de qualidade, esclarecedora e formadora de verdadeiros cidadãos, a gente vai custar muito a se reconhecer como nação, a se reconhecer como um conjunto de cidadãos. Né? Eu penso que é isso. Mas a dificuldade não é só nossa, é mais global. Tem algumas coisas que já são melhores resolvidas em outros países. Em outros países, sem dúvida, mas o mecanismo é global. Né? O mecanismo é... Na pensionologia, página 25, segunda linha, favor relacionar mimético-pensênios com o tema do verbete. É o seguinte, dentro dessa síndrome, há um aspecto muito forte de recorrência. Né? Então, é uma espécie de uma alimentação que acontece através do próprio prazer de cometer a falta. Então, a pessoa hoje ela comete um deslize. Aquilo, aparentemente, fica sem consequências. Em seguida, isso funciona como incentivo para tornar a cometer o mesmo deslize. Daí se dá a mimese.
É uma mimese dentro de uma mesma ação repetida, daí os mimético-pensênios, tá? E isso vai recrudescendo, isso vai realimentando. Cada vez que aquilo não é percebido, a pessoa é reincentivada a retornar ao erro. Eu penso que seja nesse sentido que a mimese funciona. Na fatologia, página 25, penúltima linha, poderia esclarecer o esquecimento da condição inarredável de evolutividade grupal? O que acontece é o seguinte, do momento que há essa confusão, a pessoa pegar a condição de singularidade e transformar isso num salvo-conduto para corrupções, para crimes, para delitos, ela está se esquecendo do papel dela dentro do contexto evolutivo, que, inarredavelmente, é grupal. Né? A gente é posto a evoluir juntos, é posto a evoluir em grupo, e isso não é à toa. Existem reconciliações, existem resgates a serem feitos. Então, quem incorre nesses deslizes, nesse esquecimento, está esquecendo exatamente dessa condição de grupalidade. Tá? Ninguém é posto a conviver nesse planeta, por mais longe que esteja. Eu aqui, o fulano lá no Japão, a gente tem relação um com o outro. Senão não estava nesse planeta. Ele estava no outro planeta, eu estava aqui, e mesmo assim tem relação. Né? A relação não se resume a um planeta, mas quanto mais próxima, mais forte é a relação. Né? Então, o esquecimento se dá nisso, porque do momento que eu me acho com mais direito do que o meu vizinho, eu estou esquecendo de que a gente está dentro de um grupo. Né? E esse grupo ele é regido pelas mesmas leis evolutivas, pelas paraleis. Né? Só o fato de a gente não estar no melhor da gente, a gente já está afetando quem está em volta, afetando, né? Exatamente. Porque se a gente estivesse no melhor da gente está favorecendo... Estava, no mínimo, não atrapalhando. Não né? atrapalhando e favorecendo a harmonia do fluxo do cósmico. Exatamente. Rosa, exatamente. posso? Porque dentro dessa mesma linha de raciocínio, eu queria que você comentasse esse paradoxo que você colocou, que eu acho ótimo. Queria que você comentasse com esse tema. Qual foi o paradoxo? Que é o paradoxo singularidade consciencial, evolução grupal, que permeia, né, essa abordagem que você está colocando. Exatamente, porque a singularidade ela existe no sentido de dar uma função única a cada consciência dentro desse mecanismo assistencial e evolutivo. Mini peças mesmo, cada um tem o seu funcionamento, cada um tem o seu papel a cumprir dentro de um contexto maior da evolução. Retira-se essa mini peça, o mecanismo está desfalcado. Tá? Ele não está quebrado para sempre, ele não está inviabilizado. Alguma outra mini peça vai ter que fazer aquele papel. Então, o sentimento de especialidade ele tem que ser visto como uma mola propulsora para isso, para você cumprir a sua função dentro desse maxi-mecanismo. Tá? E aí parece um paradoxo, né? Porque você intraconsciencialmente, você se sente único. Mas não é único porque você é melhor ou porque você é diferente. É único porque você tem um papel único dentro do contexto evolutivo. Tá? Eu penso que é isso. O paradoxo é, como todo paradoxo, né? Ele é aparente. Né? Ele se resolve do momento que você extrapola um nível acima, né, de raciocínio. De paradigma, né? Todo, né? Sim, pode falar. Tem que pôr para cima aí. Alô? Sim. Quanto a isso que você está falando, acho que talvez as pessoas se prendam mais ao ego do que ao papel que elas deveriam representar. O papel se encaixa nessa questão da mini peça no maxi-mecanismo. É o papel que eu deveria desempenhar, não o eu, né? A questão do eu. Aí o eu entra na questão egóica e, por isso, essa questão da diferença ela passa a ser vista dessa maneira. Qual a vantagem que eu posso tirar disso? Agora, se você vê o papel que você representa, vai além da questão mini peça. Eu entendo dessa maneira. Com certeza. É a mesma relação que, se a gente raciocinar numa escala um pouco menor, ego-karma, grupo-karma. Né? Você não trabalha um se você não estiver inserido no outro. Né? Até porque o grupo te serve de espelho, o grupo te serve de motivação para reflexão. Na verdade, isso é didática para a gente entender onde que é mais forte com a gente e mais forte com o grupo. Né? Exatamente. Da importância, destacar a importância do indivíduo e do grupo, que é bem importante isso. Então, é assim, é um singular a serviço do grupal, a serviço da evolução.
né? E não singular para tornar a pessoa diferente, né? Não é esse o propósito, né? Parabéns pelo verbete. Obrigado. Na página 26, na sindromologia, eu queria entender um pouco a síndrome do só mais essa vez, com o tema do verbete. Isso é parte lá da mimese que está relacionada com essa síndrome, né? Eu sou fumante, vamos supor. Não sou não, mas só para dar um exemplo aqui. Não, eu vou fumar só mais esse cigarrinho, depois eu paro. É nesse sentido. Tá? Não, eu vou desviar só mais esse dinheirinho aqui, só mais essa vez. Tá? Só que existe um mecanismo de prazer que realimenta isso. E aí a tendência a pessoa reincorrer nessa condição, nesse erro, é muito forte. Tá? E aí se torna um vício, né? E aí se torna um vício. É muito complicado. E aí, dependendo da natureza desse vício, a consequência pode ser muito nefasta, né? Pode ser muito grave. Até de soma mesmo. Eu também, na mitologia, na página 26, explana mais para a gente aí o mito do isolamento. É o mito de você não se reconhecer no contexto evolutivo. Você não se reconhecer inserido num grupo de consciências que é posto a evoluir em conjunto. Né? Essa síndrome ela casa muito bem com esse mito, porque você é singular, então você está sozinho, você pode tudo, né? E esquece da condição grupal. Né? Exatamente esse isolamento, esse pseudo-isolamento, né? Que é, vamos dizer assim, associado a essa síndrome. Tá? O isolamento também não pode ser uma parte egóica? Sim, mas é o que a gente está falando. Exatamente. Você se sente tão especial que você se sente isolado. O que você faz não impacta e, no extremo mais patológico ainda, o que é feito não te impacta. Aí gera realmente uma clausura, né? Gera realmente um encapsulamento. Eu fiquei pensando aqui, tem o outro lado também, né? Aquela pessoa que acha que tudo que ela faz impacta demais. Também, né? Que também, o sistema, o max-mecanismo é máximo. São os holofotes são em cima, holofotes, né? São os holofotes, também. É um outro viés da mesma síndrome. Nessa que você falou aí agora, o que poderia ser chamado? É um viés, é um outro viés, é uma outra polaridade da mesma síndrome para mim. E dentro desse contexto do isolamento também, ela então tá ela só sai para ter o holofotes, é isso? Ela acha que qualquer coisa que ela faça vai repercutir demais no max-mecanismo. É uma outra polaridade da mesma síndrome. Nem tinha pensado nisso, foi bom você falar. Pensei agora, ouvindo você falar. Legal. Bom. É a síndrome do holofote. Está desligado, eu acho. Alô? Eu digo que seria isso que você falou, Rosa, seria a pessoa se achar uma peça mais brilhosa, mais importante dentro do mecanismo, não é isso? Então fica os holofotes. Também é uma questão de... É uma outra vertente, é uma polaridade dessa síndrome. Né? É uma deturpação da singularidade, da mesma forma. Da mesma forma. Tudo bem? Então, na fatologia, página 25, última linha, pode discorrer a respeito de a conscientização quanto ao uso da singularidade em prol da interassistencialidade? Então, é aquilo que a gente já estava comentando, né? As consciências e os princípios conscienciais, eles são incitamente singulares. Não existe uma consciência igual a outra, mas por que elas se tornam diferentes? Porque elas têm um papel diferente a cumprir dentro da evolução. Cabe aí a pergunta se elas são diferentes desde a origem ou se elas vão se diferenciando. Só que essa pergunta não dá para a gente responder, né? Ela vai muito além do nosso entendimento. Mas o fato é que, ao longo da evolução, as consciências se especializam, né? Mas se especializam num contexto de grupalidade. Elas, por se especializarem, elas não estão destacadas do grupo. Ao contrário, isso tem que torná-las mais responsáveis pela grupalidade, pela evolução em conjunto. Né? Eu penso que seja isso. Penso que... Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, numa CL, né? Ela tem uma noção de grupo, assim, íncito a ela.
Mas, ao mesmo tempo, ela é responsável por... E ela mantém a sua singularidade, Mantém. né? Ela mantém a sua singularidade. É bem complexo isso. Mas aí, ao mesmo tempo, ela tem uma consciência galáctica, né? Ela tem Ela não perde a noção. E em momento nenhum ela deixou de ser singular, né? Ao longo da evolução dela. Na parafatologia, página 25, segunda linha. O que se pode falar a respeito de a pseudoproteção patrocinada por guias amauróticos e assediadores extrafísicos? Como distinguir se a pseudoproteção é patrocinada por um guia cego ou assediador? Talvez um exemplo pessoal esclareça. Tá? Eu estava esperando essa pergunta, porque esse item da parafatologia, ele chama um pouquinho a atenção. Né? Então, eu vou contar uma coisa muito feia que eu fazia no tempo que eu estudava alemão. Ganhei uma bolsa para passar um mês lá na Alemanha. E já era, assim, razoavelmente andado em anos, não era criança, já sabia o que eu fazia, mas eu achava muito divertido não pagar o bonde. Porque lá a fiscalização não você não tem que botar... Você entra no transporte público com o seu bilhete lá, ou com o seu passe, existem uns passes de longa duração, né? Agora tem aqui também. O que eu fazia? Eu entrava com a cara mais limpa do mundo, ficava lá sentadinho, descia onde eu queria. Tá, vamos dizer que eu fiz isso assim durante uns 5 dias, assim que eu cheguei. Um belo dia eu ia subir no bonde e me veio claramente a inspiração. Compra o bilhete, porque hoje tem fiscalização. Mas foi muito clara a frase na minha cabeça. Bom obediente que eu sou, comprei o meu bilhete e entrei no bonde. Não deu 3 paradas de distância, veio lá a senhora, sem nenhum traje específico, eles estão à paisana, como qualquer passageiro lá da condução, pedindo o bilhete de cada um. Aí eu dei o meu bilhete e, dali em diante, eu nunca mais dei calote. Agora, vamos raciocinar. Que voz foi essa que me inspirou? Isso foi um amparador? Isso foi um guia cego? Ou isso foi um assediador? Será que a gente pode fazer uma enquete aqui? Pode. Quem que acha que foi um amparador? Amparador, acho que é unânime, né? Acho que ninguém só acha que foi um amparador. Posso eu acho que pode ser. Não, calma, eu estou perguntando... Eu acho o seguinte, se isso fez você refletir para que você não fizesse mais, foi um amparador sim, por que não? Se você se refletiu, caramba, tudo bem, está no erro, mas se isso você pensou profundamente na sua questão e no que você fazia, e isso fez você mudar radicalmente... Não, eu acho que pode ser amparador, eu acho que pode ser amparador, não para fazer você refletir só naquele momento, para te resguardar, porque ele estava esperando você chegar mais tarde, numa situação mais colaborativa. Porque o guia cego, ou o assediador, podia te avisar naquele momento, para te preservar daquele momento, para você continuar no dia seguinte. Para eu reincidir. Isso. Eu acho que o amparador deve estar te poupando de muitas outras coisas que você não está contando aqui há muito tempo, para um dia você chegar aí. Tá, eu penso isso, é a longo prazo, não é a curtíssimo prazo. Tá, eu entendo o argumento. Mas será que um amparador ia se dar a esse trabalho? Eu penso que sim. Se a mini peça valesse a pena, ele daria. Mas só se valesse a pena. Você não acha, Dulce? Eu acho que se ele souber, porque ele tem a visão de conjunto. Eu penso que os amparadores entram muito mais do que a gente imagina para ajudar a gente a não se desviar completamente. Eu tenho nítida sensação, não só sensação, assim, experiências aí sem querer entrar em alguma síndrome de pegão, né? Mas assim, bem dentro da sua pergunta, eu desconfio que os intermissivistas têm um teleguiamento dos amparadores e que quando eles podem, eles entram assim, aquele negócio assim, é para pegar ou largar, é economia de males. Olha, esse aqui está na nossa mira, fez curso intermissivo, a gente vai fazer o que der para salvar a peça. E
Uma prova disso, que nem a Rosa falou, ele também comentou, foi tarístico, né, Oswaldo? Você comentou que nunca mais repetiu, ou não? Não, nunca mais repeti. O que é a Nunca mais reeducação, repeti. se não é isso? Né? O que é a TARES, se não é isso? Bom, vou acolher esses argumentos, então. Talvez Oswaldo. esse não tenha sido um bom exemplo aí. Porque talvez, veja bem, Oswaldo, porque talvez esse argumento de que o que faria um amparador, tá ali junto de mim e tal, não estou falando que é o seu caso, mas isso, às vezes, é um argumento da pessoa que quer tirar o corpo fora e não quer assumir a responsabilidade dela, A importância, né, que ela tem como mini-peça. como mini-peça, né? Seria um viés aí de Entendi. resguardo. Vou acolher isso tudo que vocês estão dizendo. Mas, Vamos Oswaldo, refletir qual é a melhor. sua conclusão que você chegou nesse todos esses fatos? Eu achei que pela natureza da autocorrupção, que era uma coisa tão crassa, tão evidente, eu achei que isso podia ser assim, um aviso de guia cego. Né? Porque os guias cegos, ao contrário, o assediador, provavelmente ele me faria reincidir para eu passar vergonha. Oswaldo. Tá? Ou então, até um certo momento, ele até me daria uma proteção para um dia me fazer emburacar. Acho que isso seria a postura do assediador. Eu também acho. Como eu fui avisado de antemão, e o fato realmente... Então, eu não tenho dúvida de que houve uma inspiração extrafísica, porque a senhora estava lá recolhendo o bilhete. Tá? Então, foi em cima do lance. Não tenho dúvida de que o que me soou aqui foi um alarme. O que me pareceu ser guia cego é aquela proteção daquele amigo que não necessariamente está primando pela cosmoética. Entende? Então, olha, cuidado, mas não necessariamente, olha, toma cuidado daqui em diante, não faça mais isso. Olha, cuidado que hoje vai ter fiscalização. Oswaldo, eu concordo com você que não. pode ser guia cego. Só que a Dulce falou uma coisa que é importantíssima, que a gente não pode também esquecer. A nossa ficha, ela é visível, né, para os amparadores, para o evoluciólogo e tal. Então, quem fez curso intermissivo, eles têm um interesse, né, de que a pessoa não se desvie totalmente. E corrigir, né? De correção de rumo, né? Não vou Sabe por que eu acho que pensar esse viés é importante a gente pensar? Porque dá uma responsabilidade maior para a gente. Né? Entendi. Então, eu fico pensando assim também, coisas assim... Uma dúvida que eu tenho, João. Assim, em que momento você fez essa reflexão? Assim, foi na hora que você teve essa... Na hora que a senhora veio pedir o bilhete, eu me senti triunfante. Eu falei, puxa, tive o aviso, ou seja, eu posso cometer isso quantas vezes eu quiser que vão me avisar. Mas aí, em seguida, não foi ali dentro do bonde, não, foi um pouco depois, eu fiquei pensando, não é para fazer, isso não condiz mais. Foi o raciocínio que veio em mente na época. Então, o Olo pensei no de amparador, ele vai limpar o máximo possível a sua psicosfera, o ambiente onde você está, para fazer boas reflexões. Já um guia cego não te daria a indicação. Aquela proteção a vida toda, né? A vida toda. Para ele era até bom que você cometesse de novo para ter outra chance de te ajudar. Eu ficava no cabreiro. Entendi. Eu acho que o amparador, ele te limpa, né, o que ele faz. Ele não pode fazer nada pela gente. Né? Esse soprinho, você poderia não ter comprado de qualquer maneira, ele não foi lá comprar para você. Não, ele não me obrigou a comprar. Não. Não te obrigou. Não. Mas ele te deu, e aí com isso ele deve ter ficado mais tempo na tua psicosfera até você raciocinar. Também, se você não raciocinasse corretamente, ele tchau. Dá adeus naquele momento, porque ele também vai te respeitar. Como a operadora tem uma visão de conjunto, talvez superior ao guia cego, ele sabia que esse fato ia estabelecer uma reciclagem intraconsciencial. Ele sabia 90%, assim, né? Porque sempre tem porque tem o livre-arbítrio da pessoa, né? A pessoa pode nem... Olhando um outro aspecto, eu estava pensando também, se fosse, por exemplo, qual é a punição que teria lá no caso, porque aqui no Brasil seria jogado fora do... Mas como eu acho que deve ser uma coisa maior, então eu acho que aí entra naquela na argumentologia, que é uma falta amena ou aguda, né? Então
A punição seria a seguinte... A consequência poderia ser, o aviso seria mais benéfico. Você paga uma multa, né, por não estar... Vexame, né? E o vexame? Não, sem contar a parte emocional do vexame. Eu estou dizendo a consequência burocrática, né? Você paga uma multa e fica lá no teu registro de entrada do país, associado ao seu passaporte, que você cometeu lá essa infração. Né? Numa próxima entrada, aquilo está disponível. Aquilo está disponível. Quer dizer, é um estigma, né? Você fica... Mas mesmo os moradores eu sei que na Itália também é assim, né? As pessoas não deixam de pagar. É uma coisa cultural. Não, não é aqui. cultural. Eu acho que é da moral deles pagarem. Eles não fazem isso. Porque existe uma consciência coletiva um pouquinho maior, né, nesses países. Como eles são sociedades mais antigas, eles já atingiram um nível de consciência coletiva assim, um pouco maior do que... Um pouco, não é muito não. Podemos ir, gente? Em tecnologia, página 25, poderia comentar sobre a técnica da evitação do rapport baratrosférico? Tá. Isso tem a ver exatamente com a parafatologia. Por isso que a gente colocou essa técnica aí, que é exatamente tentar evitar essa pseudoproteção que é dada pelos guias cegos e pelos assediadores. Tá certo? Você melhorando a sua pensenidade, melhorando as suas energias, você automaticamente vai limpando esses vínculos com o passado baratrosférico. Né? E você vai se tornando menos permeável a essas influências. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse item da... Eu dividi em 2 itens, na verdade, quando eu redigi. Porque eles estavam associados, aí eu quebrei. Eu trouxe um para a tecnologia. Né? Porque é exatamente evitar o rapport com esse tipo de consciência. Com guia cego e com assediador baratrosférico. Sobre a sindromologia, página 26, pode comentar se a fantasia sexual seria exemplo de síndrome da singularidade invulnerabilizante, visto as companhias extrafísicas serem prejudiciais à consciência? Não vejo propriamente dentro dessa síndrome, não. Mas a gente pode raciocinar aqui. Alguém vê alguma relação? Não vejo assim, de imediato, diretamente, não. Também não vejo, não. Não vejo, não. Você vê, Dulce? Uma coisa... Não vejo. Especificamente, fantasia sexual tem outros desmembramentos, né? Dentro da pensenidade. Emocionalidade, síndrome da ectopia afetiva. Exatamente. Se a fantasia sexual chegar que geralmente chega, né, a questão de promiscuidade, né? Pode ser. Aí você até citou no seu verbete, né? Aí tem total relação, né? Tem. Pode ser. Tem sim. Mas assim, ela por si só não me parece estar ligada... Agora, se ela se concretiza, isso que a Dulce está falando, se ela se materializa na forma de promiscuidade, né, na forma de uma permissividade e da falta de proteção, aí me parece ter a ver com a síndrome. Por exemplo, o caso daquele famoso Dom Juan, né? Aí a pessoa já se coloca também no meio de todas as fantasias, se coloca numa condição totalmente especial, né? Aí sim, aí pode entrar, né? Como tangente, né, ao assunto. Mas aí a fantasia tem que ser materializada, né? Não é só uma questão da fantasia. Claro. Aí eu concordo contigo. Oswaldo. Diga. Entrando nesse caso, poderia entrar assim no caso, né? A dupla, o casal de marido e mulher, o namorado e namorada. Um deles tem um fetiche, né, sexual, e ali ela se empodera, ela talvez tenha possessão ali, e ela se sente que só ela faz aquilo ali direito, né, com a dupla dela ou dele, ou namorado, só ela que tem. Isso seria também? Eu posso te pedir para explicar um pouquinho melhor a tua pergunta? Por exemplo, vamos supor aqui, é porque vai ser, não quero ser vulgar na fala. Não precisa. Mas um dos componentes só ela da que dupla... tem aquela pegada, a pegada ali, vamos supor, sexual, no caso, né? Dela invocar aquilo ali, não, eu tenho o domínio dele, sabe? Só eu, do marido, no caso, vamos supor.
Né? Isso não seria, não entraria na síndrome... Você diz da fantasia sexual para dominar o outro. É isso. Só ela que tem aquilo ali, que ela pode dominar a pessoa, ou ele também. Mas olha só, você está falando de uma fantasia evocativa, sim, especificamente, ou de uma brincadeira entre dois parceiros? Não, é uma evocativa. A fantasia evocativa, a questão é a seguinte, ela rompe qualquer blindagem de alcova, qualquer providência que você tenha energética de melhorar o seu ambiente, do momento que você, durante uma relação sexual, durante um intercurso sexual, você faz esse tipo de evocação, acabou a blindagem. Você está convidando mais gente a participar ali da sua... porque isso na Socinha é normal, né? É mais do que normal, é incentivado. O que a gente mais tem aí na mídia, na internet, são vídeos e publicações incentivando fantasia evocativa. Isso é o que mais tem. Né? Na divisão da argumentologia, página 28, no parágrafo Desmandos, item 6, jogo sobre apostar dinheiro em jogos de azar, dilapidando recursos e patrimônios. Eu gostaria de saber se jogar na Mega Sena é anticosmoético. Jogar na Mega Sena, em princípio, não me parece anticosmoético. O que acontece com o jogo, por que a gente colocou o jogo aqui nessa questão dos desmandos? É porque não é uma nem duas histórias que a gente conhece a respeito de famílias e círculos familiares que são destroçados por conta desse vício de jogo. Então, é aquele chefe de família que ele pega todo o salário que ele recebe no fim do mês, ele sai daí, ele vai diretamente para a mesa do bilhar ou para o cassino clandestino e as contas ficam a pagar em casa. Tá? Então, o desmando é nesse sentido. E aí, o que ele acha? Que ele, estando ali naquele cassino, naquele jogo, ele vai ganhar. Ninguém entra num jogo achando que vai perder. Aí ele não ganha, mas da próxima vez ele vai ganhar. E aí fica isso recrudesce. É aquele mecanismo de realimentação da síndrome. Né? E sem pensar nas consequências. Né? Ele está destruindo a família dele, ele está tirando dinheiro do colégio dos filhos, ele está tirando dinheiro do sustento da casa. Estou dizendo ele, mas pode ser ela. Tá? Não, isso aí não é específico masculino, não. Tá? Então, a questão do jogo é essa, a pessoa agir em conta própria, sem ver a consequência, e nesse caso é imediata, né? Porque é a deterioração de um núcleo familiar que está acontecendo ali. Né? Agora, a pessoa jogar na Mega Sena, em princípio eu não vejo problema nenhum, é um jogo legal, não está tirando de ninguém esse dinheiro. Né? Tem que ver só se a Mega Sena, por detrás dos panos, ela não está alimentando uma outra coisa, mas aí eu não tenho conhecimento para afirmar isso. Tá? A gente não sabe esses jogos, até que ponto eles patrocinam coisas que a gente não tem conhecimento. Né? Deixa eu só completar a pergunta. Jogar no bicho, eu te afirmo que é altamente anticosmoético e patológico. Porque aí você está sustentando uma rede de tráfico de drogas e de mais variados crimes. Tá? O jogo do bicho é diretamente relacionado com infração. Agora, na Mega Sena também, eu não sei se... O ideal é evitar, né? O ideal é evitar. O ideal é ganhar o dinheiro com o esforço do próprio trabalho. Mesmo que o governo faça algum uso, né? Porque eu sei que eles disponibilizam uma porcentagem para... Uma porcentagem já fica para assistência ali, né? também. Eu acho que eles fazem alguma coisa aí com criança, não sei o quê. Mas, assim, só a rede que sustenta de incentivo ao jogo, todas essas pessoas que não têm controle sobre si a respeito do jogo, eu acho que já é malévolo. Entendeu? Então, você faz parte de uma rede onde né, onde tem... Se tiver pelo menos, doente por aquilo, você já está fazendo parte daquilo. Eu prefiro não entrar. Eu prefiro não jogar. Só comentando o que vocês estão falando aí, eu lembro que vocês comentaram sobre a lei do menor esforço evolutivo, né? Então, quando eu penso nessa questão do jogo, até mesmo da Mega Sena, tem um pouco essa questão da lei do menor esforço, né? A pessoa pensa, se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou ter que me esforçar por anos a fio para conseguir uma carreira, cada vez ganhar mais dinheiro, conseguir fazer meu pé de meia, vai ser tudo muito mais fácil. Então, tem essa questão patológica, né? De você jogar na Mega Sena ou qualquer outra... Mas esse é um amparador mandar se jogar. Se você precisar desse dinheiro para a sua Proex.
mas você sabe se ele é amparador, né? Pois é, aí tem que saber aquela pergunta do Oswaldo, amparador, se é guia cego, se é assediador, né? Eu, por exemplo, já acordei com o número 3, assim, eu não sabia jogar no bicho, pedi uma moça lá que sabia, ela fez lá, cortou lá, eu ganhei uma merrequinha, mas se eu tivesse acertado direto no número 3, eu teria ganho uma fortuna. Agora, foi guia cego? Foi quem que me deu aquele número 3 quando eu acordei? É engraçado você falar isso, porque isso aconteceu comigo também uma vez. Fui pagar uma coisa na lotérica, eu falei, deixa eu jogar na Mega Sena, vai. Vai que eu ganho, né? Aí me veio uma mensagem, assim, algo do tipo, você quer ver mesmo? Como é que é? E aí eu comecei a ter uma sinalética de um formigamento, toda hora que eu olhava o número. Aí eu falei, opa, deixa eu continuar, né? Aí eu coloquei os 6 números e depois eu esperei o resultado. Então, todos os números que eu escolhi foram ao lado de todos os números que foram escolhidos, que foram sorteados. Então, para mim, aquilo foi uma mensagem muito clara. Falou, olha, cuidado com o que você deseja, né? Porque você não sabe a repercussão disso. Muito sério, né? mesmo. Eu normalmente eu não jogo. Já aconteceu comigo, dentro disso que você está falando, eu não joguei, mas eu acertei 4 vezes seguidas do jogo do bicho. Eu sabia exatamente. Se você entra nessa onda, com um pouco de parapsiquismo, você acaba captando isso. Então, só que aí eu tenho uma opinião com totalmente relação a jogo. É o seguinte, mesmo esses prêmios gigantes são os piores, porque desvirtua totalmente a vida, aquela vida simples que a pessoa tinha, às vezes até assistencial. O cara vira ele cria muito amigos, centenas de amigos, mas tudo muito amigos. Na hora que o dinheiro se acaba, que a tendência é acabar mesmo, o cara fica no desprezo, entra no melancolia danada, e é um negócio muito sério. Bom, quer dizer, a pessoa não está preparada para aquilo. Vê aquela fortuna de grana aí, o cara não está. Jogo eu acho melhor. E o dinheiro. Fazer um esforço mesmo, suar. O dinheiro é um instrumento poderoso de desvio de proex, né? Eu acho que isso a gente precisa comentar aqui pelo esclarecimento. Tem um verbete do professor Valdo que é da dardanologia, parece. Dardanologia. Não é? Dardanologia. Dardanologia, sim. Bamburreologia. Bamburreologia. É outra coisa, bamburreologia. Muito bom de ler. Olá, tudo bem? Olá, professora, tudo bem? Beleza, e você, Oswaldo? Parabéns. Obrigado. Eu vejo que nós estamos vivendo assim uma crise política bem relacionada à temática do seu verbete, né? Ela está bem dentro desse campo hoje. E eu não sei se você concorda com essa hipótese, Oswaldo, de que a psicopatologia, em geral, ela tem uma característica pela ausência de empatia. Sim. Tanto que é patos, né? Ela não consegue perceber a consequência daquilo que ela está criando, porque ela não sente. Então, você vê esses nossos colegas todos hoje que estão sendo julgados lá pelos mensalões da vida e outras coisas mais, com que tranquilidade e convicção eles afirmam inocência. Aquilo não é mentira para ele, aquilo é uma verdade que ele construiu. Então, é a ausência de empatia perante qualquer mal a ser causado a terceiros. Então, eu acho que nesse seu verbete o que faz a gente refletir é quanto a gente ainda tem, em algum aspecto, essa ausência de empatia, porque a assistência, ela vem para curar a nossa ausência de empatia, a gente se colocando no lugar do outro. E o que a gente vê, então, nesses ganhos de dinheiro, assim, providenciais, de paraquedas, é a ausência da trajetória da pessoa pela conquista daquele valor. Como ela não sabe usar também, ela não fez a trajetória. Então, toda queima de etapa, ela não permite desenvolver essa empatia. Ela não permite a maturidade, né? Eu não sei se você concorda com esse ponto de vista, plenamente, mas faz muito refletir. E é uma falta de empatia também com o próprio grupo evolutivo. Sem dúvida. Ela se considera diferente, destacada, singular. O que ela faz não afeta ninguém, ela não tem direito de fazer o que ela quiser. É exatamente uma moralidade que tem como base a ausência de empatia. Não consegue fazer assistência também. Esse mesmo raciocínio também pode também atribuir às grandes heranças. Às vezes a pessoa é única e recebe aquela herança danada, não fez nada para aquilo ali, não tem menor noção como seus ancestrais ganharam aquela fortuna. E aquilo acaba realmente tornando um desastre para a vida daquela pessoa, dali para frente.
Tem de tudo, né? Tem também aqueles Como que não ganham for ganhar, e não vai saber. tem de ter tudo mais- também, né? Tem aqueles que ganham e dão certo. Também eu acho que tem que ter maturidade. Então, pra só para fechar essa questão do dinheiro, né? Dinheiro é um instrumento de poder. E poder a gente tem que ter atenção, porque no nosso nível evolutivo, muito pouca gente ainda já sabe lidar com poder. Muito pouco. A tributologia, página 24, predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à lei de causa e efeito. Favor expandir. Pois não. A lei de causa e efeito, ela já vem sendo mencionada aí na literatura, não só pela conscienciologia, ela já surgiu em outras correntes de conhecimento, só que de uma forma, às vezes, um pouco fantasiosa, com uma conotação muito religiosa. Porque, por exemplo, dentro do Espiritismo, a lei de causa e efeito ela é muito mencionada, mas no sentido de um castigo, né? Punição, exatamente. Você faz a sua ação, mas olha, o castigo está lá diante te esperando. Quando, na verdade, a conexão correta não é essa, é ação e reação. Você comete uma ação, por mínima que seja, aquilo gera uma reação. É quase que uma lei, vamos dizer assim, uma lei física extrapolada para a multidimensionalidade. A lei de Newton é uma instância disso, se a gente pensar na lei da ação e reação, né? Então eu penso o seguinte, a lei de causa e efeito, ela tem tudo a ver com o tema desse verbete, porque é exatamente ela que não é vista, né? A pessoa acha que ela vai cometer aquela ação e aquilo não vai ter desmembramentos, aquilo não vai ter desdobramentos, tá? E os desdobramentos que porventura houver não são castigo, eles são consequências, né? É preciso olhar isso com menos drama, com menos emocionalismo, né? Que as outras culturas sempre colocaram nessa lei essa conotação muito religiosa, né? Muito de culpa. Em Fatologia, página 25, primeira linha, poderia desenvolver a inferência errônea de privilégios a partir da condição de autossingularidade consciencial? É aquilo que a gente está comentando, né, ao longo aí da tertúlia, mas a gente fala de novo. A questão é a seguinte, a consciência é única, né? Desde que, não só a consciência já humana, mas todo o princípio consciencial, se a gente olhar até para a bactéria, tá, ele é diferenciado, ele é único. Se olhar lá o verbete da professora Cristina, né, a microbiota, você tem aquele conjunto, aqueles milhares de bactérias atuando em conjunto, né? Algumas delas começam a se diferenciar, elas começam a se singularizar, e aí começam a ter um comportamento diferente no meio das demais. Com a consciência humana é a mesma coisa, a gente se reconhece único, a gente se reconhece especial. A questão é que isso não nos dá o direito de nos acharmos com mais privilégios ou com regalias em relação às demais consciências, tá? Então não se pode confundir a singularidade, que ela de fato existe, reconhecer a singularidade não está errado, ela é um fato, tá? Não se pode confundir isso com a assunção de privilégios, com a assunção de regalias. Na Fatologia, página 25, quinta linha, favor falar do prazer no momento presente com ouvido no futuro. O imediatismo é uma das características aí dessa atitude, né, dessa postura. Então, a consciência repetidamente incide naquele mesmo erro, né, aquilo gera algum prazer, nem que seja o prazer próprio de cometer o erro, de não estar sendo vista, de não estar sendo percebida, e aquilo vai realimentando, aquilo vai... Então, é sempre um momento presente com o esquecimento das consequências, do que pode acontecer no futuro. E isso até intrafisicamente mesmo, não precisa nem extrapolar para a multidimensionalidade. Estou fazendo isso aqui escondidinho, ninguém está vendo, vou fazer mais essa vez, aquilo dá um certo prazer, né? Eu não estou sendo visto, eu estou me beneficiando com aquilo, tá? E aquilo vai recrudescendo. Um dia pode ser que tenha uma consequência intrafísica, às vezes não. Às vezes a pessoa dessoma e aquilo não teve consequência, mas está lá na ficha dela, está lá marcadinho. A outra pergunta, se você tiver alguma outra coisa que você não falou ainda, mas você já respondeu, que é sobre a pseudoproteção patrocinada por guias amauróticos e assediadores extrafísicos. A gente pode falar de uma outra maneira, né? Eu tinha citado aquele exemplo, mas a gente pode ver o seguinte, como é que é mais ou menos a relação do guia cego com a gente, né? Porque às vezes ela é mais difícil de compreender do que a relação do assediador.
O guia cego é assim, até certo ponto ele quer te beneficiar, ele quer fazer com que as coisas andem bem para você, só que ele não tem cosmoética, necessariamente. Ele não sabe se ele está agindo num sentido, vamos dizer assim, pró-evolutivo, em relação à sua evolução, em relação à evolução do seu grupo. Então, é assim, você chega para o guia cego e diz assim, nossa, eu adoraria ter o cargo do fulano, né? Eu acho que eu mereço aquele cargo mais do que ele. Ele é um guia cego, ele é um teu amigo, provavelmente de várias vidas, que está ali associado a você num vínculo milenar, muitas vezes. Ele vai fazer de tudo para tirar o fulano do cargo, né? Então, é assim, ele te patrocina um bem que ele pensa que é um bem, mas ele não está levando em conta a sua evolução. Isso é uma espécie de proteção, isso é uma espécie de redoma. Tá? Muita gente vive enredomada por essa proteção de guias cegos. Elas vão levando as vidas anticosmoeticamente, tá? Protegido. O assediador, de certa forma, ele pode fazer isso também. Ele pode te patrocinar uma proteção no sentido, mas aí intencionalmente, de te impedir de evoluir. Tá? Então, vamos manter essa pessoa aqui no roubo, na ladroagem, vamos deixar ela não ser vista, vamos patrocinar toda espécie aí de invisibilidade para ela, né? Para sugar as energias. Para sugar as energias para ela continuar naquele padrão. Eu queria só ampliar esse conceito de guia cego. A gente, quando fala em guia cego, pensa no extrafísico, tá certo. É a consciência, né? Agora, tem muito pai que funciona como se fosse um guia cego. Por exemplo, a pessoa passou no vestibular, novinho ainda, com 17 anos, ele vai e compra um carro novo para o filho. O filho, às vezes, nem sabe dirigir ainda. Resultado, acaba nem fazendo aquela faculdade que ele se propôs a fazer. Às vezes morre, às vezes se acidenta. Então, esse pai, ele acabou funcionando como se fosse um guia cego. Ele é um guia cego intrafísico. Tá, Okay? mas a pergunta aí do Télio Tertuliano foi quanto à parafatologia. Então, especificamente, a gente está tratando de guias cegos extrafísicos. Né? Agora, que existe toda sorte de relação intrafísica, existe. De amparo, de assédio, não é privilégio de uma diferença de dimensão isso. Isso aqui é o simulacro, né, do extrafísico. Isso aqui, na verdade, é um reflexo. Né? Tem uma pergunta, Jota, de Portugal, do Porto, e falou que a gente pode falar o nome, que é a Silvia Felizmino. Grande abraço, Silvia. Obrigado pela pergunta. Meu abraço também, Silvia. Eu gostaria de mais esclarecimentos exemplarista do tópico realimentação, exposto na página 27. Eu acho que é a questão do prazer, né? Que a gente citou. A realimentação. Vamos aumentar isso, então. Vamos falar mais um pouquinho. Vamos supor que a pessoa tem o vício ou o hábito de cometer um pequeno delito, um pequeno desvio. Né? Cada vez que ela comete aquilo, aquilo não é visto. Né? Do ponto de vista intrafísico, isso é viável. Extrafisicamente, não. Está tudo sendo evidenciado. Mas, intrafisicamente, muitas ações passam, de fato, despercebidas. Aí a pessoa faz aquilo aquela vez, então não é vista. Opa, vou fazer de novo. Aquilo dá um certo regozijo, dá um certo... num caso mais extremo, até um triunfo íntimo. Né? Quantas vezes eu posso repetir isso sem estar sendo observado, sem estar sendo visto? E isso eu vejo como uma das principais realimentações. Por isso que a palavra síntese aí é realimentação. Para o recrudescimento dessa síndrome. Isso dificulta extremamente a autocura, porque a pessoa fica nesse mecanismo de prazer. Né? Por exemplo, se a gente pensar a riscomania, ela está dentro disso aí. A pessoa corre o risco, esporte radical, por exemplo. A pessoa se joga do penhasco lá em cima, aí se joga uma, se joga duas, se joga 5 vezes. Aquilo dá uma adrenalina danada e está tudo ótimo. Na 6ª vez, a pessoa se estabaca e perde a vida, joga a vida fora. Eu penso que seja nisso, o prazer recrudescendo a síndrome e a reincidência. É um convite à reincidência no deslize ou no erro. Uma pergunta aqui de Madrid para você. Na neossinapsologia, sobre as neossinapses necessárias aos novos hábitos, eu não vejo como uma consciência pode amadurecer sem frustrações e erros. Acaba-se por desmontar velhas rotas mentais que já trazem prejuízos demais.
Na sua visão, somente essa saturação do que já não presta pode criar novos hábitos? Quando nasce o hábito? Eu concordo em parte com o que a pessoa falou, mas eu não acho que necessariamente tenha que passar pela frustração no sentido do sofrimento. Eu acho que o que entra aí é a questão da reciclagem. O autoesclarecimento, a condição de saturação, sim, a pessoa chegar numa condição onde ela vê que não tem mais saída para aquele tipo de comportamento que ela está fazendo. Existe um mecanismo de tédio, né, que é muito relatado, até em literatura espírita mesmo a gente vê isso, né? Quando é que um mega assediador vira? Quando é que ele faz a viragem? É exatamente quando ele está exausto daquele tipo de atitude, que ele vê que ele não vai passar. A viragem parece que ela passa por esse sentimento de exaustão, de não ter mais saída dentro daquele caminho. A única coisa que eu queria ponderar aí é que não necessariamente tem que passar pelo sofrimento. Isso aí é uma visão muito religiosa, né? Tem que passar pela reciclagem, pela exaustão, e a pessoa tem que enxergar que dentro daquele caminho não tem luz no fundo do túnel. A pessoa tem que enxergar que está esgotado ali, né? A gente vai chegar a um ponto que vai conseguir fazer as reciclagens pela satisfação, pela coisa boa, pela espontânea. O ideal né? É isso, né? O ideal e é não pelo sofrimento, pelo... E não pelo chicote, pela saturação, pela autoimolação, não precisa disso. A gente já está mudando um pouco, tá, né? Não, eu acho que isso está bem melhor. Se a gente comparar com 10 séculos atrás, acho que está bem melhor. Estamos vivendo um período maravilhoso. Veja bem, a tarefa de esclarecimento que está bem dentro da pauta do seu verbete, esse fim da linha que a pessoa satura, a profilaxia da desilusão, que é uma coisa boa de se mexer. Então, a gente vê que a reeducação, ela vai estar sempre trabalhando em cima dos caprichos, das vontades, das pirraças, do gosto da criança infantil. Então, esse infantilismo que a sociedade alimenta, que é da TACOM, né, da tarefa de esclarecimento, ela tem um ganho secundário para todo mundo, para quem está fazendo e para quem está recebendo. Agora, essa desilusão realista, ela é inevitável diante desse processo. Por isso que a Conscienciologia adota essa via antipática, esse viés que contraria esse fluxo da simpatia, de ficar tudo muito bacana, de falar tudo cor-de-rosa, poliana, para todo mundo. Então, uma condição como essa, por exemplo, o guia cego que você estava abordando, ele trabalha exclusivamente em cima dos caprichos, das suas fraquezas. Exatamente. E isso as empresas internacionais, as nossas chamadas multidimensionais, elas são craques para mexer com isso, que elas pegam a fraqueza da pessoa, o guia cego da pessoa, abarca tudo isso e dão para ela o que ela quer, o carro do ano, o cartão de crédito ilimitado, enfim, é muito fácil comprar a consciência. E elas também se vendem muito fácil. Então, está muito dentro dessa linha. Não sei se você concorda, mas é muito dentro de alimentar a vaidade, né? Está muito relacionado bem dentro disso. Com... Quer dizer, quanto a gente ainda quer o alimento da inverdade, da ilusão, daquilo que é bonitinho, que soa bacana, e quanto a gente não gosta de ouvir ideias rascantes, que descem quadrado, e que são essas que reeducam. A reeducaciologia, ela não pode descer redondo, senão ela não está trabalhando, ela não está fazendo nada. Não está fazendo efeito nenhum. Não efeito nenhum. Então, achei muito importante essa abordagem aí, de onde que o guia cego, o guia maurótico trabalha. Qual é o ponto que ele usa para focar, né, aquelas necessidades que são fraquezas da pessoa. E ele cria uma redoma, né, uma verdadeira redoma em torno ali do... Às vezes não é de uma pessoa só, não, é de um núcleo inteiro, né? Tem famílias, né? Às vezes aquela família, vamos dizer assim, família quase quadrilha, que faz a pessoa funcionar toda dentro de um mesmo trafar, né? Será que eu posso citar, só para não fugir do... porque me ocorreu aqui um exemplo. É muito comum a gente achar nessas seitas espíritas, Umbanda, núcleos familiares que são assistidos por um determinado guia, que muitas vezes se manifesta só naquele contexto familiar, tentando atender todo tipo de pedido. Pode ser o bem, pode ser o mal, tira o emprego do fulano, quebra a perna do cicrano. Isso eu já vivenciei de perto, eu já assisti a esse tipo de coisa de perto.
Então, você observa, realmente tem a consciência ali, o médium não está mistificando, né? Pode ter mais ou menos acoplamento, aí depende do parapsiquismo dele, mas a consciência está ali. E ela é meio dona daquele grupo, ela é meio senhora do que acontece. Isso é muito comum, eu vi muito de perto isso, muito mesmo. Tânia, você. Oswaldo. Oi. Beleza. Beleza e defesa, beleza de verbete, né? Tão Obrigado, show, né? Tânia. Tão show, né, Rosa? Agora, aqui na exemplologia, na página 27, você colocou amena, síndrome amena e síndrome aguda. Eu gostaria que você defendesse, porque eu fiquei, assim, meio confusa, principalmente com a aguda, que eu achava melhor, caberia no lugar da amena e a grave no lugar da aguda. Defende, por favor. Defendo. Escolheu. Essa divisão aí, ela não é uma coisa totalmente estanque, né? Inclusive, tinha item que estava na enumeração da amena, que a revisão me pediu para passar para aguda, e realmente, de fato, cabia. Então, não é uma coisa muito estanque. O que se procurou explorar aí é o seguinte, a intensidade da consequência. É isso mais ou menos que separou em dois conjuntos. Então, existem pequenos deslizes que não necessariamente vão ter, do ponto de vista intrafísico, uma consequência tão grave, né? E existe um outro conjunto de deslizes, aí a gente chamou de desmandos, para fazer o contraste, e que eles estão muito ligados à dessoma iminente. Né? Ou iminente ou prolongada. É mais ou menos nesse sentido que faz a separação. Eu acho que caberia aguda no primeiro caso e grave na segunda. Ela pensa na classificação. Na palavra do contraste. Entendo. Ah, sim. Porque os dois são deslizes, né? Os dois são deslizes. Os dois são deslizes, só que um deslize é deslize e o outro é um deslize que é desmando mesmo, né? O que eu penso que separa é isso, é a intensidade da consequência, a intensidade da reação. É isso que está separando. Talvez a gente possa até melhorar isso depois. Isso foi bem sutil, bem sofisticado, né, Rosa? Eu, inclusive, só pensei agora com a tua pergunta, não estava tão claro para mim, não. Foi a tua pergunta que me chamou a atenção. Agora, deixa eu ver, eu vou colocar isso para a gente discutir um pouquinho. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns. Eu tive a mesma impressão, só que eu entendi que um falava sobre a gravidade, sabe, focado na gravidade com a amena, e o outro focado na agudização do processo. Isso. Intensidade da consequência. Eu acho que é isso. Intensidade da consequência, não do processo dele. Não. Até porque aí ficaria muito difícil diferenciar uma coisa da outra. Ficaria muito difícil separar. Sim. Né? O que a gente quis foi explorar dois extremos aí. Que existe uma manifestação leve no sentido de as consequências não serem tão graves, tão pesadas. Né? E existe uma manifestação mais pesada, que aí pode levar a dessoma sem a pessoa esperar, né? Certo, gente? Esclareceu? Dentro do que você está falando agora, na crescendologia, na página 25, explana mais, ou crescendo riscos de acidente de percurso, dessoma prematura. Isso, deixa eu achar aqui, só para eu... Lá embaixo, na crescendologia. 25? Tá, deixa eu achar aqui. Riscos, acidentes de percurso, dessoma prematura. Isso. Isso faz parte aí do quadro grave. Né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Se a gente for relacionar com o caso anterior. A riscomania está muito dentro disso. A pessoa tem o hábito de correr aquele risco. Vamos pensar em esporte radical. Isso aí acho que é um exemplo bem claro. Então, todo dia a pessoa se pendura por aquela fita e se joga do penhasco. Um dia a fita rompe. Né? Então, um dia, o risco que ela está correndo se transforma, qual é o outro do crescendo, num acidente de percurso. Ou seja, a pessoa tem um acidente ali, e esse acidente, num patamar adiante, num patamar seguinte do crescendo, ele pode levar a dessoma. Né? Eu penso que é isso. É um correr riscos, expor-se a acidentes, e isso culminar a dessoma. Por isso que a gente botou como um crescendo. Na fatologia, é favor aprofundar os seguintes itens: o deleite da falta na sexta linha e o gercismo na sétima.
Vamos começar pelo gersismo, que a gente não falou ainda, né? O gersismo é aquela lei de Gerson, né? Eu não me lembro exatamente da origem disso, não, mas acho que foi um comercial de televisão onde havia um personagem, não é isso? Cigarro. Foi cigarro? Isso, que tinha esse bordão, né, de querer levar vantagem em tudo. Onde que isso se encaixa na síndrome? Exatamente em achar que você tem mais direitos do que o outro. Se você quer levar vantagem em tudo, você não admite em momento nenhum que você possa perder, né? Só os outros têm que perder, você não. Então, você está usando a sua singularidade para se destacar de uma maneira errônea dos outros. Tá? A pergunta encaixa direitinho. Como usar a singularidade para assistência, então? Reconhecendo a sua responsabilidade dentro do maximecanismo e reconhecendo que essa singularidade ela atende a um propósito. Ela te dá uma função específica a desempenhar e essa função a gente chama de proexis, a gente chama de programação existencial. A singularidade te alinha com a proexis, ela te alinha com uma tarefa a cumprir, dentro de um grupo, dentro de um contexto evolutivo. Agora vamos voltar no... Tinha uma outra pergunta, né? O deleite da falta é a realimentação da síndrome. A pessoa comete aquele deslize repetidas vezes, não é apanhada, do ponto de vista intrafísico, aquilo está ocultado, aquilo não passa, não é percebido, e isso começa a gerar um certo prazer na pessoa. Então, eu posso repetir isso, que barato, ninguém está vendo, ninguém está... Eu sou o máximo. Isso dá um certo prazer, né, de continuar no erro, de realimentar o erro. Na teriologia, favor expandir sobre a teoria do descarte do imprestável. Eu gosto muito dessa teoria. Porque o descarte do imprestável é o seguinte, o professor Valdo fala isso desde que eu comecei a assistir, a tomar contato com a conscienciologia, né? Então, é o seguinte princípio, se algo não presta mesmo, jogue fora. Não adianta fazer maquiagem, né? Então, a teoria do descarte do imprestável é exatamente você reconhecer que algo não serve mais, e aí não serve de um ponto de vista evolutivo. Tá? E tomar coragem, tomar a iniciativa de apartar aquilo do seu caminho. O problema é fazer isso, tem dois problemas aí envolvidos. Primeiro é reconhecer que não serve mais. Às vezes essa parte é o mais difícil. Né? Vamos supor, por exemplo, aquela sua amizade de anos. Você cultiva, você gosta daquele amigo, você sai para beber com ele, fala um monte de besteira. Tá. Aí você começa a tomar contato com as verdades relativas de ponta da conscienciologia. Você vê que em toda relação existe uma responsabilidade, existe um vínculo kármico, você não conhece ninguém à toa. E aí você começa a ver, começa a não ter tanto prazer em encontrar aquele amigo para tomar o chopp e ficar falando abobrinha. Né? Te dá um certo pesar você se afastar, porque é uma pessoa querida, é uma pessoa com quem você conviveu muito tempo e tudo. Mas você reconhece algo acima, você não está se afastando da pessoa, né? Você está rompendo uma amizade ociosa. Né? A pessoa continua sendo sua querida e tudo, mas você não precisa manter aquele vínculo que te alimenta, que te faz permanecer naquele patamar de ociosidade e de não evolutividade. Entende? Então, o descarte do imprestável é isso, primeiro reconhecer que não presta. Isso, às vezes, é o que mais dói, porque, às vezes, envolve outras pessoas. A quem você é ligado e que são muito queridas. E às vezes envolve a gente mesmo. A gente gosta, às vezes, daquilo. A gente gosta do vício, gosta daquele pequeno deslize. E o segundo passo é tomar a decisão de jogar fora. O que não quer dizer odiar a pessoa, tirar ela do seu convívio, não é isso. É transcender, é transmutar a relação com aquilo. Pode fazer essa pergunta. Valdo, eu gostaria de saber, na sua experiência, como que você esclareceu as pessoas que não entendem dessa multidimensionalidade, dessas questões, em relação a esses pequenos deslizes, sim, a importância? Olha, você me fez, acho que a pergunta do dia, porque é uma tarefa difícil, porque se a pessoa, por exemplo, eu convivo dentro da academia, né? Então, a maioria ali é eletronótico, não admite nada. E quando admite alguma coisa de multidimensionalidade, é uma visão mística, é uma visão totalmente fantasiosa, religiosa. E você introduzir esse tipo de esclarecimento
sem apelar ao místico, às vezes é muito difícil. Então, é uma coisa que eu acho que vai muito pelo seu exemplo. É você não cometer aquilo, é você deixar claro, cada vez que você não comete, olha, eu não estou cometendo porque isso tem repercussão, não me interessa mais jogar esse lixo aqui, não me interessa mais cometer esse deslize. Às vezes não dá para você fazer diretamente com a pessoa porque ela não assimila, né? E se for uma pessoa eletronótica, então, uma pessoa totalmente materialista, que só encara, aí não tem nem como chegar, porque por mais que você fale disso, não tem repercussão. Não tem sinapse para compreender esse tipo de ideia. Tem que esperar um momento mais. Não vai deixar de gostar da pessoa, não vai deixar de assistir, de ouvir a pessoa se ela precisar. Acho que isso é o mais importante, né? Mas eu acho que através do exemplo é uma boa maneira de você esclarecer. Obrigada. Eu queria que você comentasse também a efeitologia, o efeito autoimunizador da cosmética. Pois é, eu estava esperando chegar. Isso aí tem a ver com a frase enfática lá no fim, né? Se a pessoa pensa em estar imune, a única maneira de conquistar essa imunidade não é através da autossingularidade, isso não imuniza ninguém. Adotar cada vez mais um código estreito de cosmoética, princípios realmente rígidos dentro disso. No que a cosmoética imuniza? No momento que ela limpa certas relações, ela limpa o contexto onde você está vivendo. Se você age cosmoeticamente, você tem, no mínimo, retilinearidade pensênica. Tá? E isso te dá assim, uma certa... Eu não vou dizer que você fique blindado, porque a ideia não é ficar blindado. A ideia é exatamente você reconhecer a interferência, tá? Mas não se deixar contaminar por ela. A cosmoética, eu penso que ela traz isso. Quanto mais você caminha nessa linha, mais você vai se imunizando contra essas interferências. Você pode complementar aqui com a frase enfática, que é uma pergunta que tem? Você falou que essa pergunta tem a ver com a frase enfática, aí a gente já... Depois você pergunta. Tá. A gente fala aí na frase enfática que do contexto evolutivo, né? Nós, enquanto consciências humanas, nós estamos imersos num contexto evolutivo, a gente vem para essa dimensão num determinado grupo, com determinadas relações, com reconciliações a fazer, e todos mais ou menos regidos pelas mesmas paraleis. Então não tem regalia para um e não tem para outro. O que existe dentro da evolução é mérito, é direito conquistado. Vamos dar um exemplo disso. Qual é a diferença entre mérito e regalia? Mérito é o seguinte, você vai renascer, aí você tem o direito, não é regalia, de escolher a sua família nuclear. Tem lá 5 possibilidades. Olha, você pode renascer nessa família, não é qualquer consciência que tem isso. A maioria não tem escolha nenhuma. Olha, você tem que renascer ali, porque nem sabe onde vai renascer, renasce compulsoriamente ali, onde está havendo o problema. Então, regalia não existe, o que existe é mérito evolutivo, né? Então, assim, não adianta querer se imunizar achando que tem regalias e achando que não vai ser visto o que você está fazendo. O que imuniza realmente é a cosmoética, é o exemplarismo, é a vivência reta, né, dos seus princípios que você tem que estabelecer no código pessoal de cosmoética. Eu acho que aí é o caminho. Pode fazer sua pergunta. Na página 25, eu gostaria que você falasse para nós sobre a sua experiência em laboratoriologia, o laboratório conscienciológico da imobilidade física Vision, com relação ao tema, por favor. Não especificamente com relação a esse tema. Eu não pensei nele em relação a esse laboratório, não. O que eu penso que esse laboratório possa ter a ver com o tema, mas aí não foi uma vivência especial, não. O laboratório da imobilidade física, eu fiz uma única vez, então eu não sou assim um grande expert no tema, não. Mas ele te obriga a ficar ali 3 horas, parado, olhando para um ponto. Aqui no CAEC, então, o laboratório é muito interessante, porque a parede ela tem um formato arredondado. Então, intrafisicamente, isso quebra um pouco esse paradigma quadridimensional que a gente tem, né, das 3 dimensões mais o tempo. Você é levado pelo ambiente a se abstrair do físico. Então, você vive ali 3 horas
se você conseguir, de fato, fazer o relaxamento e fazer a imobilidade, você vive com as suas ideias. O objetivo desse laboratório é você estar exposto em contato com a sua própria pensenidade. É claro que tem uma série de parafenômenos que podem acontecer ali dentro. O que eu penso que ele possa ajudar é na identificação exatamente desse engano, né? Dessa patopensenização que é feita pela consciência. Aonde que eu estou me achando especial, que eu não sou mais especial do que qualquer outra consciência. Eu acho que a técnica ela pode ajudar nisso, no contato com a própria maneira de autopensenizar. O laboratório ele propicia muito isso. Você se esquece que tem um corpo ali, é impressionante o que acontece. Você já respondeu essa pergunta, eu vou fazer para você saber que está dando ibope, né? E também se tem alguma coisa que você pode complementar. É o mito do isolamento. O mito do isolamento, a gente pode falar de novo, porque sempre surge uma ideia nova, né? Usar a singularidade no sentido de se achar diferente das outras consciências. Quando você se acha diferente, de certa forma você está causando um isolamento. Por quê? Eu estou imerso numa condição que me diferencia das demais e que me dá mais direitos do que os meus compassageiros evolutivos. Então, isso cria uma ilusão de isolamento, por isso que a gente colocou como mito, porque, no fundo, todo mundo está interconectado, ninguém está isolado de nada, né? Nem intra e nem extrafisicamente. Né? Por isso é um mito. Né? E que pode ser gerado por essa condição, por essa confusão que é feita da singularidade. Essa aqui também você já respondeu, vou ler para você saber também, faz um fecho aí também. Na fatologia, página 25, última linha, pode aprofundar a autoconscientização quanto ao uso da singularidade em prol da interassistencialidade? Na minha opinião, é o papel dela. É o papel dela. É o papel, você é único, você é especial, isso não está errado pensar assim, mas essa especialidade, essa unicidade, ela tem uma função. E essa função é atuar como mini peça de um maxi-mecanismo. Agora, como é que cai a ficha disso? Eu penso que é só através da tarefa do esclarecimento. Não existe outra modalidade educacional no planeta que possa te levar a inferir isso. Tudo, na verdade, leva a inferir o contrário. Tá? Eu acho que é só através tendo contato com a tarefa do esclarecimento é que cai essa ficha do maxi-mecanismo. Na ortopensatologia, página 24, favor comentar os 3 itens. Desatinos, todos os desatinos geram desenganos. Imprudência, a maior imprudência é a ultrapassagem consciente de algum limite cosmoético. Tal atitude é o primeiro sinal de autocorrupção. E o 3, impunidade. A impunidade, quando existe a rigor, é só nesta dimensão humana. Essas 3 pensatas, a gente coletou aí, já estava no final do verbete, quando a gente descobriu que tinha essa seção de ortopensatologia, né? E aí foi muito legal, porque eu estava envolvido com a leitura do léxico, e aí comecei a ler no sentido de buscar algumas pensatas que se encaixassem aqui. Então vamos na primeira. Todos os desatinos geram desenganos. É lei de causa e efeito, é ação e reação. Tudo tem consequência. Cometeu um erro aqui, o desengano pode não ser uma consequência intrafísica. Às vezes vai ser uma consequência em outra vida, até intrafísica. Vai depender aí do que foi feito. Mas a causa e efeito é um erro aqui gera uma consequência mais adiante. Né? Desengano aí não vê uma conotação emocional para isso não. Tá? O desengano aí, se a gente lê essa palavra de uma outra forma, desenganar é tirar o engano. Né? Então pode ser até no sentido do esclarecimento mesmo. O desatino, ele tem uma consequência, essa consequência te faz refletir, isso gera um desengano, ou seja, o não engano. Tá? Você se desenganar a respeito do engano que você havia cometido. Então eu pensei numa leitura, mas agora me veio outra. Tem uma outra aí no sentido do autoesclarecimento. Imprudência com ultrapassagem de limite cosmoético. E, de fato, a cosmoética é a baliza, ela é o que te dá a tua maneira de caminhar dentro da evolução junto com as outras consciências. Transgrediu isso,
certamente vai ter consequências. Tá? E é o primeiro sinal de que você está se corrompendo. Tá? Essa pensata é muito boa, ela é muito esclarecedora. Né? E a impunidade é específica da dimensão intrafísica, porque extrafisicamente tudo é visto, tudo está registrado, mas não é Big Brother não, tá? Não é esquema de policiamento não. É um mecanismo inerente até ao próprio holossoma, a própria holomemória, né? Você faz, está registrado na tua holomemória. Quem tem gabarito acessa aquilo. O dia que você tiver gabarito, você que eu digo aí é qualquer consciência, a gente vai acessar toda a holomemória para trás. A gente vai lembrar de vida que não foi nem nesse planeta. A gente vai ver o que a gente fez lá, no tempo que a gente urrava, dava berro. A gente vai lembrar daquilo tudo. Né? Vai morrer de vergonha. Né? Mas, segundo o professor Valdo, quanto mais remota é a retrocognição, mais a gente enrubesce. Né? É o termo que ele usa. Né? Mas a impunidade ela é típica dessa dimensão. Não tem como acobertar um fato do ponto de vista extrafísico. E aí essas 3 pensatas caíram assim como uma luva na escrita do verbete. Na tecnologia também você já respondeu. Se você tiver uma síntese, é a técnica da evitação do rapport baratrosférico. Isso a gente relacionou com aquele item da parafatologia, né? Existem consciências, em especial aí, guias cegos e assediadores, que patrocinam assim, uma espécie de uma pseudoproteção para você continuar reincidindo em determinados erros e não mudar de patamar. Tá? Romper esse tipo de relação é romper um rapport baratrosférico. Tá? Penso que utilizar o ponto fraco das pessoas e utilizá-las para obter quaisquer tipos de vantagem ou manipulá-las poderia se encaixar no tema do verbete. Infelizmente, eu tive a oportunidade de vivenciar 2 experiências de tal natureza e consegui sair da situação. Coincidentemente, em ambos os casos, ocorreram com profissionais da área da psicologia. O que você pensa sobre isso? É um pouco ampla a pergunta. Pelo que eu entendi, deve ter sido uma relação paciente-psicólogo, né? Não sei porque que eu falei o A, meio mal sucedida. Né? E aí eu não sei exatamente o que aconteceu nesses episódios clínicos. Né? Então, não sei se eu posso te dar esse esclarecimento com tão pouca informação. Né? Agora, a manipulação, que é o que foi citado no início, ela tem a ver com a síndrome, sim. Porque é a questão do autoempoderamento. Né? Do momento que você é tão especial, você, no fundo, está se atribuindo poder. Poder, em geral, sobre as outras consciências. Né? Isso pode ser uma manifestação, sim. Por outro lado, também, Oswaldo, se a pessoa está na psicologia, ou terapia psicológica convencional, ou consciencioterapia, a pessoa, se não falar, o terapeuta, se não falar o ponto fraco da outra pessoa também, você não acha que pode ser? Tem que ver até que ponto. Tem que ver até que ponto e de que maneira foi usado, né? De que maneira foi usado. É complicado, tem que ter mais informações mesmo. Aí a pessoa vai me permitir também fazer uma observação, até que ponto ela reagiu a uma informação que ela não queria ouvir. Também pode, não estou afirmando, mas isso pode acontecer. Isso em terapia é muito comum. Quando a terapia realmente é boa, o terapeuta vai no ponto, ele vai te chamar a atenção para pontos muito desagradáveis. O que está sugerido aí na pergunta é que isso tenha sido usado como manipulação. Como manipulação para tirar vantagens. Aí realmente não dá. Né? Totalmente anticosmoético isso. Né? Aí é se beneficiar até de uma posição de fragilidade do outro. Antiético mesmo. Né? Cosmoético já é para quem já conhece a multidimensionalidade. Aí dentro da ética da própria profissão. Da própria profissão, né? Mas assim, sem muitos dados, não dá para a gente... Realmente é complicado. Em Fatologia, página 25, considerando os 2 primeiros itens, a inferência errônea de privilégios a partir da condição de autossingularidade consciencial e o sentimento de unicidade ao modo de salvo-conduto para autocorrupções. Não caberia nesta síndrome também o exemplo do líder espiritual, agente da TACOM, mesmo consciente da multidimensionalidade, mas devido à sua assistencialidade se julga no direito de se beneficiar com as doações recebidas na sua tarefa,
de atendimento aos mais carentes? Isso me parece mais amplo do que esse quadro da síndrome que a gente está relatando aqui. Isso aí me parece que é um quadro de manipulação muito mais grave, né? Já transcendeu em muito o efeito aí dessa síndrome. Já é coisa Eu acho mesmo que já é bem de mais, polícia, né? Acho que é caso de delegacia. De delegacia. De delegacia. Também acho. Oswaldo, antes de passarmos aqui para as outras perguntas, tem umas manifestações a respeito daquele dilema que houve aqui, se era guia cego, se era... Vamos ouvir. Então, manifestações de teletertulianos. Olá, professor Oswaldo. Minha sugestão é que, naquele momento, quem te auxiliou ou assistiu foi o amparador de função, pois você precisava passar por aquela situação e rever seus conceitos, para mais adiante poder se utilizar deste para assistir aos demais e em prol ao bem comum. Esse é um depoimento. O outro, no caso do bonde, se fosse amparador, ele não poderia ter intervido antes orientando a pagar a passagem? Deixa eu ler de novo. Eu não entendi. Se fosse amparador, ele não esperava aquele momento lá. Ele, desde o início, ele já teria te falado para pagar a passagem. Não, mas às vezes não dá o rapport, né? Você não... Ele precisa de uma situação assim complexa, né, para chamar a atenção, né? Ele tenta. Até porque se tivesse te dado um puxão de orelha e você não tivesse obedecido, você ainda ia rir dele, né? Porque não apareceu o fiscal na hora. Tá possivelmente. Possivelmente, né? Possivelmente. Então, eu acho que estava tudo certo. É meio que um drama, como é? Psicodrama. Só que, ao invés de ser no extrafísico, foi criado um psicodrama aqui no intrafísico a partir de uma falha, uma falha sua, né? O argumento assim que eu acolho dessa discussão, né, que até me fez mudar um pouco de ideia de poder ter sido um amparador, é o fato que eu me corrigi. O caso quê? É o fato de que eu me corrigi. Aquilo foi realmente reeducativo. Eu não tinha pensado nesse ponto de vista, né? Então... Agora o outro, para mim parece que foi um assediador permanente. Assediador permanente do verbetógrafo. O verbetógrafo poderia ter pensado que, se ele teria aviso, quando fosse haver fiscalização, não precisaria parar de dar calote. Entendeu? Entendi. O fato de ele se determinar a não fazer de novo vem do fato de ele achar-se muito importante para ser desmoralizado por um ato tão rasteiro. Não está totalmente errado, não. Não, eu sei que não está totalmente errado, não. Ela pode estar certa. Eu não acho que tenha sido assediador, não. Não concordo com o diagnóstico do assediador. Mas me chamou nos brios aquilo. Olha, você não tem que passar por um vexame desse. Agora, o que me faz assim a pensar, né, de poder ter sido um amparador, é que a tua reflexão foi uma reflexão a maior. Sim. E para você ter uma reflexão a maior num quadro de anticosmoética, é preciso que haja uma limpeza do entorno. É verdade. Que o amparador funciona assim. Então é isso que me faz. Vocês estão quase me convencendo. Estou quase saindo convencido daqui. Vamos ver. Ai, que bom, né? E que bom que a discussão suscitou tanta... Pois é. Então, antes de passar aqui também para as últimas perguntas, eu vou falar sobre isso aqui. Professor Oswaldo, professora Rosa. Há muitos anos atrás, eu tive um sonho onde eu estava carregando nas mãos muitas notas de dinheiro. Informavam-me a quantia e, consequentemente, uma numeração. Ao acordar, me veio a telepatia que era para eu ir a determinado local e comprar uma cartela de jogo tipo bingo. Fui ao local intuído, que era próximo de onde eu estudava, e comprei a tal cartela. Curiosamente, de numeração parecida à falada no sonho. Resultado, ganhei. Detalhes, no jogo não jogo, nem depois de ter ganho. Esse dia foi uma exceção. O que eu não sabia era que iria perder um período da faculdade porque meus pais não iam poder me matricular. Estava passando por uma fase de aperto.
Só soube disso quando ganhei. O dinheiro ganho me possibilitou não atrasar o período e investir em alguns cursos. Usei bem o dinheiro. Suspeito ter influência de guia cego. Fiz errado em jogar? Pode comentar? Eu acho que, para mim, acho que ninguém aqui vai discordar, não, mas está muito evidente, porque a questão não é o jogar ou não jogar. Do momento que você ganha, é o que você vai fazer com aquele dinheiro, como é que você vai usar aquilo. No caso, você usou para a sua automelhoria, né? Pagar uma faculdade, que no momento não havia condições financeiras de você arcar com isso, me parece muito positiva a situação. Né? Muito positiva. Não sei o que a Rosa acha, porque ele perguntou para você também. Eu penso igual a você. Ele perguntou para você também. Eu penso igual a você. Eu acho que tem casos e casos, né? Tem, não dá para... Ela diz que ela não jogava, continua não jogando, foi uma coisa pontual. Né? A gente conhece outros casos aqui também assim. Na polinomiologia, na página 26, eu gostaria que detalhasse o polinômio autoassedialidade, autocorrupção, autodesorganização, autocriticidade. Tá, autoassedialidade, vamos mais ou menos 2 a 2 desses termos, que aí a gente trabalha todas as ideias, né? Autoassedialidade com autocorrupção, né? Você mesmo se assedia, você se permite certas ações anticosmoéticas, você incorre em autocorrupções. Certamente quem incorre nisso padece de algum tipo de desorganização, nem que seja uma desorganização pensênica. Tá? E, por último, a autoacriticidade, isso aí tem muito a ver com a síndrome. Né? Se você é autodesorganizado, comete autocorrupções e se autoassedia, você não tem autocrítica. Então, me parece que os 4 estão muito... esse polinômio, eu acho que nem ele é de um outro verbete da enciclopédia que eu aproveitei, que eu citei aqui. Ele não é original meu, não. Né? Mas eu achei que ele casava bem aqui com o contexto. Na paradoxologia, página 26, segunda linha, poderia exemplificar o paradoxo do prazer com a possibilidade da eminente autodessoma? Isso aí é um paradoxo mesmo, né? Principalmente se a gente leva em conta que a pessoa que está cometendo, ela é materialista. Porque aí aquela pessoa, ela acredita que ela só tem uma vida, e aí ela joga fora. Né? Então aí eu acho que o paradoxo aumenta mais ainda, né? Porque tem a riscomania, a pessoa vai praticar aquele esporte, ou vai se expor continuadamente àquele risco, mas isso dá um prazer, apesar dela poder dessomar no minuto seguinte, apesar dela jogar fora, às vezes a única vida que ela acha que tem. Acho que aí que está o grande paradoxo, né? Porque se eu só tenho uma, eu devia cuidar, né? Na filiologia, página 26, poderia relacionar a adrenalinofilia com o tema do verbete? Está relacionado com isso que a gente acabou de falar. A riscomania, ela está muito relacionada a você se expor a um determinado risco pela sensação, pela adrenalina que aquilo gera. Então, praticar esportes radicais, se jogar de penhascos, isso gera uma ansiedade, uma emoção, uma certa energia que está associada fisicamente ao hormônio, né, à adrenalina. Né? E o vício em adrenalina, ele de fato existe, ele parece que já é estudado medicamente, inclusive. Né? Fisiologicamente. Fisiologicamente, né? A última pergunta dele era sobre a frase enfática que você já expôs, mas se você tiver uma outra síntese que você queira fazer... Não, a gente volta a ela porque ela é importante. A frase enfática, o propósito aí é mostrar exatamente aonde se pode conseguir imunidade, que não é se achando especial ou diferente dos demais. Tá? Especial ou diferente você é, mas isso não te torna imune. O que te torna imune é um padrão mais rígido, mais ortopensênico dentro da cosmoética, dentro da adoção de princípios cosmoéticos. Né? Oswaldo, na página 25, efeitologia, achei super interessante o efeito prazeroso da falha impercebida. Poderia explicar mais? Mas dá, né? A pessoa faz aquela coisinha que ninguém viu. É o caso do bilhete no bonde, né? Me dava eu me achava o máximo entrar no bonde, mas ninguém viu, mas que maravilha, vou andar de bonde 1 mês aqui e não vou pagar. Né? Existe um prazer em não ser percebido no que está sendo
cometido. E isso aconteceu com você? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo você se sente super importante, né? E ninguém te viu, né? A singularidade. Mais do que isso, ao mesmo tempo que me dava um prazer, eu tinha consciência do erro que eu estava cometendo. Ah, você tinha consciência. Tinha. Mas me dava um prazer de não ser descoberto. Não era nem propriamente de não pagar a passagem, porque eu tinha dinheiro para pagar a passagem. Eu não precisava fazer aquilo. Era o fato Mas mesmo... o que te levou a fazer? Não sei, necessidade de ser esperto, de mostrar que é esperto. Isso está muito relacionado com essa síndrome, né? Você... Uma transgressão, né? É uma transgressão, até infantil, mas tem uma outra frase aqui no verbete que tem muito a ver com isso, que é esse aforismo, né, que a gente colocou aqui. Onde é que está ele? Os pequenos ladrões são enforcados, mas os grandes escapam. Tá? É o culto à esperteza. Né? Você faz, não é visto, né? Aquilo dá uma sensação de prazer. Apesar de intimamente você se incomodar com o erro. Tem uma dicotomia aí. E naquele momento que você conta do bonde, isso lhe trouxe, né? Me trazia. Não me trazia. Né? E entrar aquela senhora pedindo os bilhetes foi um balde de água fria ali. Eu falei, caramba, do que eu estou escapando? A tua lucidez começou ali? Como? Nesse processo? Eu falei, caramba, do que eu estou escapando? Que vergonha. Aí me caiu a ficha da multa, que eu já sabia disso, que eu podia ter que pagar uma multa, que eu ia ter meu nome associado a uma infração, meu passaporte associado a uma infração. Mas só que isso está ligado à sua fase extrafísica, né? Ou intrafísica. Intrafísica. Mas e extrafisicamente, como que você podia se sentir? Não sei, não tenho repercussão extrafísica disso. Não. Mas eu posso te perguntar uma coisa, você refletiu a respeito de você estar na Alemanha, de ter tido uma outra vida na Alemanha, que isso te daria prazer exatamente, que estava burlando uma lei alemã? Eu acho que a resposta vai ser meio vexatória, mas eu fiz na França também. Ah, você fez na França? Então não tinha a ver com o contexto do país, não. Era um prazer em não ser descoberto. E aí esse episódio foi definitivo. Ali resolveu isso para mim. Oswaldo, na página 25, no binômio, o binômio direitos e deveres. Binômio. O segundo. Direitos e deveres. Pois é. A assunção da autossingularidade, ela deveria despertar na gente deveres e não direitos. Né? Você singular dentro de um maxi-mecanismo, o que quer dizer isso? Responsabilidade e dever, para com a tarefa cumprir, para com aquele maxi-mecanismo. E não direitos. Você tem um direito que toda consciência tem, o direito de ser uma consciência, o direito de portar um holossoma. Tá? Isso são direitos de todas as consciências. Tá? O seu não é maior e nem é menor. Né? A questão aí é que a singularidade deveria apontar para os deveres e não para os direitos. Né? E o que mais se exige são os direitos, né? Não os deveres. Entendi. Obrigada. Oswaldo, vamos para a terapeuticologia, que a gente está com o tempo encerrando, mas eu queria encerrar com a terapeuticologia. Acho ótimo. Pode? Você quer que eu leia? A gente tem que ler. Quando a gente propõe assim um tema nosográfico, né, no caso uma síndrome, tem uma recomendação da gente fornecer saídas, né? Porque muita gente lê, se identifica, e alguns querem corrigir o rumo, né? A pessoa fica pensando, como é que eu saio disso? Eu tenho a impressão que, para sair dessa síndrome, é a pessoa raciocinar cada vez mais sobre a lei da causa e efeito. Tá? Eu acho que a intimidade com esse conceito vai esclarecendo a pessoa a ponto de ela raciocinar que a menor ação tem uma consequência. Pode ser uma consequência irrelevante, mas tem. Né? E, às vezes, a gente não está na posição de avaliar se aquela ação é tão menor assim. Né? A nossa ótica intrafísica ela é muito míope, ela é muito apertada. Às vezes, a gente acha que está fazendo uma bobagem. Está fazendo um desmando porque você está dando um mau exemplo extrafísico horrível, às vezes. Né? Então, eu penso que é isso, raciocinar mais maduramente, não olhar essa lei como ato-castigo, mas olhar como ação e reação, sem drama. Né?
E levar em conta que nem sempre a gente tem a noção exata da dimensão do erro que está cometendo. Tá? Intrafisicamente, a gente está muito toldado. Né? Dá um exemplo, vamos pegar assim, por exemplo, um intermissivista que vive aqui na Cognópolis. Tá? A gente sabe que os intermissivistas aqui eles são visados por toda uma comunidade extrafísica, muitos dos quais estão se preparando para a ressoma, e estão observando exatamente o dia a dia, as relações, estão planejando como é que eles vão dar prosseguimento à sua evolução, à sua proex. Se você começa a dar mau exemplo, ainda pequeno que seja, olha o impacto que isso tem nessa comunidade que está precisando do teu bom exemplo para se esclarecer e para se melhorar. Né? Então é muito sério, às vezes a gente não tem a noção do tamanho do que está cometendo. Né? É melhor evitar cometer. Oswaldo, o nosso tempo terminou, a gente continuaria discutindo esse tema que foi bem importante para todos nós. Aguardamos seus próximos verbetes. Estão a caminho. Tá certo? A gente parabeniza você por esse primeiro verbete. Agradecemos aqui a presença de todos vocês, o debate, e agradecemos a presença virtual, né, dos teletertulianos também com as perguntas. A gente lembra sempre que todos os dias a gente tem tertúlia, de 12h30 até 2h30. A gente conta com vocês presencialmente ou virtualmente para que possam movimentar, né, o nosso debate junto aqui com o verbetógrafo do dia. Queria fazer um último agradecimento ao amparo de função que existe quando a gente senta aqui nessa cadeira. Muita coisa que a gente não pensou antes ocorre aqui quando a gente está sentado de frente para o mediador, em face de uma pergunta. Então, obrigado pela ajuda que eu recebi aqui dentro. Então, isso é bom você falar, porque incentiva todos que não fizeram verbete ainda a terem vontade de vir fazer, né? Então, a gente agora passa para os nossos comerciais. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 21 assinaturas no livro de presenças, 29 perguntas online e 15 perguntas presenciais. Hoje nós teremos 3 recados. Primeiro, a Marta Ramiro, com a Semana Paracientífica da Conscienciologia. Viviane Ribeiro vai falar do complementário e o Cleverson Prestes, dos grupos volitativos do IPC Curitiba. Boa tarde a todos. Vindo comemorar conosco as 2 décadas de fundação do CIAEC, em julho, você poderá participar da 2ª Semana Paracientífica da Conscienciologia. Este encontro anual entre os pesquisadores das ICs e também dos Colégios Invisíveis ocorrerá de 13 a 19 de julho de 2015. Nós vamos ter, por exemplo, 4 eventos. O primeiro é o workshop Liderança Paracientífica. É um curso que será ministrado pelos professores Roberto Almeida, Lilian Simone Zolé e Fábio Marques. Depois nós vamos ter os encontros dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Em seguida, o workshop de bioenergias, para as pessoas sentirem o que são as bioenergias, como podem trabalhar e ver os seus efeitos. E o 4º item é o primeiro colóquio Interparadigmas, onde vão participar pessoas que não conhecem a Conscienciologia, mas têm formação de doutorado na ciência convencional. Então, se você conhecer alguém que se interesse pela Conscienciologia, poderá convidá-la a participar da 2ª semana, especialmente do colóquio Interparadigmas, que vai acontecer entre os dias 17 e 19 de julho. As informações poderão ser obtidas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Em nome do CIAEC, convidamos aos interessados para o curso Acoplamentário, que ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de maio. O tema deste curso será Desperticidade, com os epicons Tony Muscoff, Leonardo Firmato e Miriam Sanches. É um curso sem pré-requisito e quem quiser mais informações pode ser no e-mail caec@caec.org ou no telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos.
O IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem o prazer de convidar todos a participar do Grupos Volitativos Excursões Extrafísicas e Interassistenciais, que acontecerá em Curitiba, nos dias 1, 2 e 3 de maio, de período integral. Esse curso tem como objetivo estabelecer ambiente energético parapsíquico, otimizado e seguro para o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, grupal e interassistencial dos intermissivistas que têm afinidade com o tema. Tá? Serão 3 dias de curso, 5 técnicas projetivas e 2 campos projetivos interassistenciais. O telefone para contato é código 41 3233 5736. Repetindo, 41 3233 5736 ou pelo e-mail curitiba@iipc.org. Muito obrigado. Para amanhã, o verbete será mediação da aprendizagem, da especialidade experimentologia, a verbetógrafa professora Flávia Cerqueira. Estão todos convidados a comparecerem e também enviar as suas perguntas online. Obrigada.